Tua língua pode Bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo pelo programa Rádio Escola da Bíblia. É mais um dia de estudo, uma quarta-feira, que é um prazer enorme para mim, como servo de Deus, transmitir a palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia, somente aquilo. Esse curso Deixa a Bíblia Falar é um curso destinado a pessoas que têm muito pouco conhecimento sobre a Bíblia e também para aqueles que têm conhecimento para se relembrar do que a Bíblia diz. Na lição 1, nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém hoje para nós toda a revelação de Deus. Deus conversa conosco hoje através da Bíblia. Na lição 2, nós vimos como estudar a Bíblia, a melhor forma de estudar, de ler, para poder compreender o que Deus quer conosco. Na lição 3, nós vimos as alianças mosaica e cristã, o Velho Testamento destinado a uma aliança com o povo de Israel, a aliança cristã, a aliança de Cristo com toda a humanidade, com todos aqueles que aceitam como Senhor e Salvador Jesus Cristo, se batizam, entram para a sua igreja. Na lição 4, nós vimos que, infelizmente, os apóstolos já pregaram, o próprio Jesus falou que haveria divisões religiosas, falsos mestres deturpariam a mensagem de Deus, e mesmo elas estando escritas hoje, ainda existe pessoas que interpretam a vontade de Deus errada, acrescentam coisas à Bíblia, seguem coisas além da Bíblia. Deus falou que a Bíblia é o único instrumento de Deus, a crença que nada devemos acrescentar e nem retirar. Na lição 5 e 6, nós vimos a igreja bíblica de forma resumida. Na lição 7, nós vimos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho de Deus. Na lição 8, nós vimos o pecado e seus resultados. E hoje nós veremos na lição 9 as boas novas do Evangelho. Como o próprio irmão Valdiza disse, é o remédio para o pecado. Nessa lição nós veremos que Deus tem profunda aversão ao pecado, mas ele tem profundo amor ao pecador. Nós veremos também que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Nós veremos o que é o Evangelho de Jesus Cristo e também veremos o que não é o Evangelho. O primeiro tema hoje para nós vermos é: Deus tem profunda aversão ao pecado e profundo amor ao pecador. Vamos ver isto nas passagens bíblicas. Jesus foi chamado de Salvador. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo de Deus falando a José, esposo de Maria, que era virgem e estava grávida, conversando com ele a respeito da gravidez de Maria, e disse para ele: ela dará à luz a um filho, e você, no caso José, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o significado no nome de Jesus. Jesus atraía para si as pessoas de má fama, pois sabiam que em Jesus encontrariam amor e aceitação. Também está registrado isso lá em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, estavam se ajuntando para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam a Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus chocou e revolucionou o modo de pensar dos seus contemporâneos, ao ensinar e praticar o perdão. Essa história é muito linda de Jesus, está registrada em João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 11. Olha o ensinamento de Jesus aqui sobre o perdão. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Então o povo se reunia, ele sempre comparecia para ensinar, e o povo se assentou para ouvir o mestre falar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, e nós vimos que a lei do Antigo Testamento, que ela vai ser revogada depois que Cristo morrer, ainda estava aqui sobre a lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Aqui o povo de Israel estava sob o domínio dos romanos, e eles não podiam cumprir a vera lei de Moisés, matar judeus, sem o julgamento dos romanos. E os fariseus, aqui os mestres da lei, estavam querendo surpreender a Jesus, fazer ele errar contra o povo romano. E Jesus, sendo filho de Deus, já sabendo da situação e também que viria a nova aliança, ele deu uma resposta bem sábia. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, os fariseus, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, e nós vimos na aula passada que todos pecaram, não há ninguém sem pecado exceto Jesus. Então, se algum de vocês estiver sem pecado,
seja o primeiro a tirar a pedra nela. E Jesus inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus então a ela: Então eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Essa resposta de Jesus, ele não compactuava com o pecado dela, mas disse: Agora vá. Eu também não. Ele perdoou ela, mas deixou um alerta: abandone sua vida de pecado. Jesus disse que não veio chamar justos, e sim chamar os pecadores ao arrependimento. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo, misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus explicou por parábolas o convívio com os pecadores. Em Lucas capítulo 15, versículos 3 a 8, nos diz: Então Jesus lhes contou esta parábola. E quem estava assistindo a aula do irmão Randall vai se recordar do por que Jesus ensinava por parábola. Porque aquelas pessoas que tinham realmente interesse em aprender, viriam, após ouvir a parábola, perguntar explicações sobre o que significava. Então, qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Jesus dando exemplo que todo pastor, quando perde uma ovelha, ele deixa as demais lá para trás e vai atrás dessa até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Deus fica feliz, a alegria no céu, quando uma pessoa que não conhece a Cristo, não conhece a Jesus, não conhece a vontade de Deus, vem estudar a palavra de Deus, a Bíblia, o Evangelho, se arrepende de seus pecados, se batiza. O céu fica em festa com esse arrependimento. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esse é o papel de Jesus. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. A expectativa dos céus é pelo arrependimento dos pecadores. Deus nos quer de volta, e não importa o que temos feito contra ele. Cristo falou: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Deus é graça e perdão que purifica o pecador. O profeta Isaías deixou registrado no capítulo 1, versículo 18, no Velho Testamento: Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, diz Deus. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Isso é uma profecia que aconteceu com a morte de Jesus Cristo. Em Cristo nós temos o perdão dos pecados e ficaremos brancos, purificados como a neve, como a lã. O profeta Miqueias também registrou no Velho Testamento, capítulo 17, versículo 18: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o amor. Esse é o nosso Deus. Muitos sofrerão a condenação eterna, mas não porque Deus deseja fazê-lo. O profeta Ezequiel também deixou registrado no capítulo 18, versículo 23: Teria eu, Deus, algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrade vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Ezequiel segue dizendo: Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem
Apartem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Deus quer o arrependimento de todos. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. O salário do pecado é a morte. E por já havermos pecado, é o que nós merecemos, é o que merece a humanidade. Deus é justo e fiel. E ele disse que o salário do pecado é a morte. Está registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 23, na primeira parte. Pois o salário do pecador é a morte. Deveríamos sofrer a justa punição pelos nossos pecados, mas graças ao amor de Deus, Jesus Cristo, seu Filho, morreu por nós na cruz. Ele morreu para que tenhamos vida eterna nele. Jesus Cristo foi a solução para nós não termos a morte pelos nossos pecados, a morte espiritual. Na sequência da passagem do capítulo 6, versículos 23, segunda parte de Paulo aos Romanos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação espiritual eterna é um presente que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo. Esta é a graça de Deus. O que é graça? É doar a alguém aquilo que ela não merece. Nós não merecemos vida eterna, mas graças a Deus por sua graça de dar ao seu Filho Jesus Cristo, que veio aqui à terra como homem, viver, sofrer e sofrer o que nós sofremos, sabe que nós sofremos. Ele sofreu com amor, morreu na cruz por nós e com uma diferença: não cometeu pecado. Foi o Cordeiro, o sacrifício justo para os nossos pecados, e morreu por nós. Só Jesus Cristo pode satisfazer ao mesmo tempo dois traços da personalidade divina: justiça e misericórdia. Justiça é retribuir a alguém aquilo que lhe é devido. Misericórdia é não imputar a alguém aquilo que ela merece. Cristo morreu pelos nossos pecados e seu sacrifício foi aceito por Deus, pelo fato de Jesus nunca haver pecado. Ele nos substituiu, ou seja, morreu por nós e pelos nossos pecados na cruz. O autor da carta de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25 a 27, nos registra isso. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele quem? Jesus Cristo, aproximam-se de Deus. Ele é capaz de nos salvar quando nos aproximamos de Deus através de Jesus Cristo, pois vive sempre para interceder por nós. Cristo vive sempre intercedendo pelos seus filhos. É de um sumo sacerdote como este que precisamos. Cristo é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes do Velho Testamento, ele, Jesus Cristo, não tem a necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados, ele não teve pecado, e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Jesus Cristo se ofereceu a morrer por nós como sacrifício pelos nossos pecados. A primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 22 a 25, nos ensina isso. Ele, Jesus Cristo, não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga contra a justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Graças a Deus, nós cristãos, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, que temos fé na Escritura Sagrada, no Evangelho, nós que nos batizamos, nos convertemos a Jesus Cristo, nós estávamos desgarrados e, graças a Deus, agora estamos sob a tutela de Jesus Cristo. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Paulo falando aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 21. Deus tornou Jesus pecado por nós. Ele assumiu todos os nossos pecados naquela cruz. Morreu por nós, pois nós é que deveríamos merecer a morte. Nós, cristãos batizados, graças a Deus, não teremos morte eterna. Graças a Jesus Cristo e a Deus. Jesus sofreu a nossa punição voluntariamente. Alguns pensavam naquela época, quando estavam matando Jesus, que estavam matando Jesus contra a sua vontade, contra a vontade de Cristo, e que por isso o estavam vencendo. Mas Jesus entregou-se e não foi forçado a morrer. Olha o que está registrado no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 a 18. Por isso é que meu Pai me ama, Jesus falando,
porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. A missão de Deus em Jesus é claramente especificada por ele. No Evangelho de João também está registrado, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça. Todo mundo que crer em Jesus Cristo não vai perecer, mas terá a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E quando veio a igreja, o apóstolo Pedro explicou o Evangelho de Cristo, a missão de Jesus Cristo, e disse que toda a humanidade precisava crer que Jesus era o Filho de Deus no Evangelho. E para isso precisava se batizar como Cristo ensinou até a Nicodemos, que ninguém verá o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, que é o batismo. Ao nos batizarmos, emergimos, morremos com Cristo na cruz. Ao sairmos das águas, ressurgimos com Cristo, uma nova criatura, purificados no sangue de Cristo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Cristo falando que veio para que tenhamos vida e tenham com abundância. João 10, versículo 10. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, João Batista, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O maior desejo de Deus não é outro senão salvar o homem. Pedro registra isso na sua segunda carta. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Naquela época, no primeiro século, muitos zombavam do cristão. Tá aí, cadê Jesus Cristo? Cadê a volta de Cristo que vocês tanto pregam que virá? Pedro explicou isso. Jesus é amoroso e paciente, quer que mais pessoas sejam salvas. Assim devemos pensar hoje. Por isso que Cristo fala: preguem o Evangelho. Esta é a vontade de Deus. Está registrado na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Nós devemos orar por todos os homens, para que creem em Jesus Cristo, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus na Bíblia é a verdade. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo falando na carta aos Romanos que não tinha vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4, nos diz: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho de Jesus Cristo está no Novo Testamento hoje registrado para que toda a humanidade conheça, leia, estude e obedeça. Chegue à salvação. O Evangelho é o perdão dos pecados. Lucas, autor do livro de Atos, deixou registrado no capítulo 3, versículos 19 e 20. Pedro falando, aquela multidão estava reunida,
no dia de Pentecostes, para a festa de Pentecostes. Quando os 12 apóstolos receberam a promessa de Jesus Cristo, o Espírito Santo com poder, começaram a falar nas línguas compreendíveis daquelas 18 nações que estavam reunidas ali. E os apóstolos eram galileus. É como se eles começaram a falar japonês, ou outros russos, inglês, espanhóis. Então, aí Pedro se levantou, pregou Jesus Cristo, pregou o evangelho, e o povo ficou assustado da pregação, creu na pregação e perguntou o que deveriam fazer para corrigir o mal que fizeram. E Pedro deu esta mensagem que serve hoje até a volta de Cristo para aqueles que ainda não são cristãos. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor, e ele mande Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Desculpe, esse versículo não é o 2:38. Já que eu falei nele, eu vou falar nele. Esse aqui é a pregação depois de Pedro. Deixa eu falar do 2:38 para não ficar aqui no vácuo. 2:38 nos diz, que serve até hoje. Arrependam-se, Pedro falando, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Esse aí é a pregação deles depois dessa mensagem de Pedro, essa passagem. O autor da carta de Hebreus também nos diz que o evangelho é o perdão dos pecados, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Aqui o autor da carta de Hebreus está relembrando a profecia de Jeremias, onde Deus disse que faria uma nova aliança, a aliança cristã, a aliança de Cristo, em Cristo Jesus, que passou a vigorar com a morte de Jesus Cristo na cruz, com o sangue de Cristo. E essa nova aliança, quando nos batizamos, Deus realmente perdoa os nossos pecados e esquece. Paulo falando aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que se batizaram, entraram no reino de Cristo, na igreja de Cristo, estão seguindo o caminho de Jesus Cristo, com fidelidade a Deus. O evangelho é o poder para transformar vidas. Paulo falando aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, versículos 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês no passado, antes do batismo, mas vocês foram lavados, foram batizados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Deus, quando nós batizamos, ele perdoa a nossa vida passada em pecado. Passamos a ser nova criatura em Cristo Jesus, buscando a viver pelo Espírito e não mais pelos desejos da carne. Paulo falando na segunda carta aos Coríntios, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós vimos o que é o evangelho. Mas o que não é o evangelho que nós possamos ver hoje em dia, e isso não é o evangelho. O evangelho não é prosperidade financeira, como muitos pregam. Jesus falou, está registrado no Evangelho de João: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a comida espiritual, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O Evangelho não é a promessa de curas, de milagres, como eram feitos no primeiro século e no Novo Testamento. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios está registrado a doença de Paulo, para impedir que eu fosse exaltado,
Paulo falando, por causa da grandeza dessas revelações, Paulo teve revelações de Jesus Cristo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Paulo, um apóstolo de Cristo, um apóstolo de Deus, servo de Deus, com esse espinho na carne, orou 3 vezes para Deus que o curasse. Mas ele me disse, Deus disse para Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Paulo dizendo, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando estudamos a respeito do Espírito Santo, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo com poder, quando Jesus fazia milagres, nós vemos na Bíblia as explicações que esses milagres, esse poder, eram para testemunhar que Jesus Cristo era Filho de Deus, para testemunhar a mensagem, o ministério de Jesus Cristo, para testemunhar a pregação dos apóstolos, precisavam que aqueles poderes houvessem, que as pessoas vissem que aquilo que eles estavam pregando eram de Deus. Mas Paulo falou, está em Coríntios, depois que viesse tudo que é perfeito, a mensagem, a revelação de Deus nós temos hoje, e essa revelação se esgotou com a morte dos apóstolos, ela veio com o último livro Apocalipse, e esses poderes terminaram com a morte dos apóstolos não puderam mais passar esses poderes com posição de mãos. É um estudo bem complexo que temos que fazer com o Espírito Santo. Esses poderes, milagres, dessa forma, foram terminados, não existem mais. O que existe hoje? Os milagres de Deus através da oração. Devemos orar e pedir a Deus coisas, curas, e Deus age conforme a vontade dele. Deus age conforme ele acha melhor para nós. Temos que ter fé, orar e pedir, mas confiar em Deus, assim como fez Paulo aqui. Orou e pediu a Deus, e Deus disse a ele: a minha graça te basta. Ao estudarmos o Novo Testamento, constatamos que os milagres foram feitos através do poder do Espírito Santo, que habitou tanto em Jesus Cristo como nos apóstolos que o receberam no dia de Pentecostes, dia que a igreja de Cristo iniciou. Esses poderes milagrosos e outros poderes tiveram o fim de testemunhar que Jesus Cristo era o Filho de Deus e em sua mensagem, bem como testemunhar que a mensagem dos apóstolos tinha origem em Deus. Depois disso, toda a revelação de Deus aos homens chegou, e não precisou mais desse testemunho por parte dos poderes milagrosos exercidos, por último, pelos apóstolos e por aqueles que receberam a imposição de mãos deles. Aqueles poderes milagrosos, quando chegou a Bíblia, nós temos hoje toda a revelação completa. Como eu disse, o que existe hoje são as curas feitas por Deus através de orações diretamente a Ele. O evangelho não é a expulsão de demônios, como nós vemos hoje algumas pessoas ensinando isso. Está registrado em Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20. Os 72, quando Jesus mandou adiante para pregar o evangelho, voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Nessa época existia demônios tomando conta das pessoas. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, Jesus falando a eles, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submeteram a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Os demônios estão ativos hoje? Sim, mas não da mesma forma que atuavam na época do Novo Testamento. No primeiro século, eles possuíam pessoas contra a vontade delas. Os apóstolos receberam o poder para expulsar esses demônios. Todavia, quando Cristo morreu na cruz, ele expulsou os principados e as potestades na cruz. Está registrado em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Através da morte de Cristo, o poder dos demônios de possuir as pessoas foi destruído. Hoje os demônios não podem
possuir as pessoas, e, consequentemente, ninguém tem o poder de expulsar tais demônios, até porque tais poderes foram dados exclusivamente aos apóstolos e aos que por eles sofreram imposição de mãos. E isso terminou com a morte dos apóstolos e daqueles que receberam dos apóstolos tais poderes do Espírito Santo, através da imposição de mãos, corroborado pelo fato de que toda a revelação de Deus ter sido dada. O Evangelho não é a solução ou a ausência de problemas nessa vida, pois o sofrimento faz parte da vida cristã. Está registrado em João, Jesus falando: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, nós cristãos teremos aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo Jesus nós venceremos também. Tiago, irmão de sangue de Jesus Cristo, ao escrever sua carta no Novo Testamento, Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, olha o que ele diz aos cristãos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, produz paciência. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ficamos tristes com as provações, mas essa tristeza tem que ser menor que a alegria em Jesus Cristo, porque essas provações nos tornam fortes, como o próprio apóstolo Paulo falou, e citei adiante. É quando sou fraco é que sou forte. É nessas provações que nos fortalecemos em Cristo Jesus, buscamos a Deus, nos humilhamos, oramos, temos uma íntima relação com Deus e com paciência e perseverança, ao passarmos por ela, sentimos a alegria da vitória. Mateus está registrado no capítulo 26, versículo 42. Jesus Cristo, as suas provações. Ele fala, e retirou-se outra vez para orar. Jesus Cristo retirou-se para orar e falou com Deus: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus angustiado com a morte que estava vindo, mas sempre pedindo, e assim devemos ser, sempre para que seja feita a vontade de Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes pedimos coisas que Ele sabe que lá adiante nós vamos nos perder com essas coisas. Em Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo do anjo a João, apóstolo João, para escrever às 7 igrejas, está escrito, registrado no capítulo 7, versículos 13 a 14. Então um dos anciões me perguntou: Quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa é a promessa também para nós cristãos. Passaremos por tribulações aqui na terra, receberemos, somos as vestes brancas e teremos a coroa eterna se nos mantivermos fiel a Jesus Cristo até a morte. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19, também nos ensina: Amados, ele falando para os cristãos, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Cristo sofreu. Devemos estar alegres também quando sofremos como cristão, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem.
Deus, embora tenha poder para curar, resolver todos os nossos problemas e muito mais, ele nunca fez uma afirmação direta para nós que faria isso no evangelho dele. E quando ele o faz em nossas vidas, é segundo a sua vontade soberana. Devemos sim orar e pedir a Deus que atenda às nossas necessidades, pedindo com fé, mas para que seja feito conforme a vontade de Deus, pois o Pai sabe o que é melhor para nós. Conclusão dessa lição de hoje, amados irmãos e ouvintes. O pecado é o pior de todos os problemas da humanidade, e suas consequências têm solução. A solução é Jesus Cristo, conforme nos diz seu Evangelho. A reconciliação com Deus é a maior necessidade do homem. E ao falar sobre isso, eu me lembro da passagem onde Cristo falou que a porta da perdição é larga e a porta da salvação é estreita. É verdade. Muitos hoje ainda estão perdidos. A reconciliação desses perdidos com Deus é a maior necessidade. Essa necessidade pode ser plenamente suprida através da busca pelo conhecimento sobre Jesus Cristo contido no Evangelho. No Novo Testamento, temos tudo o que precisamos saber para a salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos ler com afinco, determinação, estudar, buscar pessoas que entendam que possam nos ensinar. Esse programa Rádio Escola da Bíblia, que fala só sobre a Bíblia, pode lhe dar o caminho na sua cidade, aonde você estiver, ligar para a rádio, pedir ajuda, serão orientados, irmãos irão conversar com vocês. Precisamos buscar a Jesus Cristo para o perdão dos pecados e para termos a vida eterna com Deus. Todos nós morreremos fisicamente. O corpo voltará ao pó e o espírito voltará a Deus para dois destinos, ou morte eterna ou vida eterna. O Evangelho de Cristo consta tudo o que precisamos saber para obtermos isso, a vida eterna. Que Deus abençoe a todos e tenha um excelente dia na paz de Cristo Jesus. Dizes coisas degradantes quando não